Vivemos numa época de profundas e sucessivas mudanças. A Igreja é chamada com coragem, entusiasmo e criatividade a proclamar a mensagem do Evangelho para que nossos povos tenham vida e a tenham em plenitude, pois o reino de Jesus é um reino de vida. Por isso, precisamos de testemunhas transbordantes da alegria e do amor de Cristo. Os nossos bispos hoje são conscientes de seus limites, mas não esmorecem porque são animados pelo Espírito que impeliu os apóstolos à missão. O Diretório para o Ministério Pastoral dos Bispos, Apostolorum Successores, já mostrava a identidade e real missão do bispo, que deve estar inserido no mistério do Cristo. Na Igreja Católica, o bispo é considerado sucessor dos apóstolos, com a tarefa de se colocar a serviço de uma determinada porção do povo de Deus e em unidade com o Papa, fazer as preocupações por todas as igrejas. Como dizia de si mesmo São Paulo, o Papa Emérito Bento XVI insistiu que os bispos são príncipes sim, mas de um Cristo Rei crucificado e que vai ao encontro dos desfigurados para levar a verdadeira ressurreição. Por isso mesmo, o bispo deve ser visível princípio de unidade e de comunhão, principalmente com seu clero, que são seus primeiros colaboradores, proporcionando os verdadeiros fundamentos da Igreja no mundo. Na Igreja do Mundo de hoje, numa continuidade da missão dos 12 no Colégio Episcopal. Portanto, agindo sempre em comunhão e participação. Se a difusão do individualismo, do crescimento do poder dos grandes grupos econômicos tem enfraquecido a política com riscos para a democracia, isso se reflete dentro da Igreja também. Somos chamados a ter bispos que sejam autênticos sinais de esperança, promovendo vida também na consciência de nosso povo, para que se exija melhorias e um esforço do Estado nos campos da saúde, educação, segurança alimentar, previdência social, acesso à terra, à moradia, criação de emprego e apoio a organizações solidárias. Não errai, irmãos. Se qualquer homem seguir aquele que faz um cisma da igreja, ele não herdará o reino de Deus. Tende uma só Eucaristia, pois é una a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Uno o cálice da unidade de seu sangue. Uno o altar e uno o bispo com o presbitério e os diáconos. Epístola de Santo Inácio de Antioquia aos Filadélfios. O bispo, portanto, é o promotor da paz em sua diocese, nessa porção do povo de Deus que lhe é confiada. Deve ser elo de paz e unidade, sinal de paz frente a tantas violências que banalizam a vida, tanto nas periferias das grandes cidades como no campo. Entre as causas de tais violências estão a exclusão, a idolatria, o dinheiro, o individualismo, o utilitarismo, a deteriorização do tecido social, a corrupção no setor público, privado, o tráfico de armas, de pessoas, drogas, paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, enfim, tantas outras coisas. Fator agravante é a falência do sistema penal e da saúde. O bispo, portanto, é aquele que leva a esperança frente a toda a desesperança que se apresenta. Enfim, o serviço, diálogo, anúncio, comunhão, nesta ordem, expressam a pedagogia da evangelização e da missão do bispo hoje. O serviço que pressupõe o conhecimento dos problemas, anseios, frustrações, alegrias e tristezas dos interlocutores consiste na inserção social em vista da libertação integral e da reconciliação. Um cristão não é dono de si mesmo em si, que está entregue ao serviço de Deus, nos fala Santo Inácio de Antioquia. O diálogo, portanto, consiste na abertura
e escuta do outro, sempre portador de sementes do verbo. Já o anúncio se trata da explicitação do testemunho cristão enquanto proclamação clara da boa nova e boa nova na alegria desse Jesus ressuscitado. E a comunhão é o resultado de fé em Jesus Cristo, suscita acolhida, partilhada, dando origem a uma comunidade de discípulos missionários. Tem muito cuidado pela unidade, pois nada há de melhor, nos fala novamente Santo Inácio de Antioquia. Hoje, portanto, ser bispo é ser mártir, literalmente. É testemunhar a fé ao extremo como pai que ouve com carinho e atenção os filhos seus e os corrige, se necessário, mas os corrige com caridade para a vida. Vale lembrar as palavras do Papa Francisco aos 19 de setembro de 2013, quando fala do relacionamento dos bispos e padres. Quero lembrar-lhes a amizade com os sacerdotes. Eles são as pessoas mais próximas, os primeiros onde buscar conselho e ajudar, e os primeiros a quem acompanhar como pais, irmãos e amigos. Uma das tarefas primordiais de vocês devem ser o cuidado espiritual do presbitério e a atenção a necessidades humanas de cada sacerdote, sobretudo nos momentos mais delicados e importantes de seus ministérios e de suas vidas. Ser bispo é ser autêntico pastor, bom pastor, mestre da fé, guia do seu povo pelo caminho que é Jesus. Nas palavras de Santo Inácio de Antioquia, mais uma vez usando, queremos dizer, onde quer que se apresente o bispo, aí esteja também a comunidade, assim como a presença de Jesus Cristo nos assegura a presença da Igreja. Santo Inácio, a Igreja de Esmina. Em suma, ser bispo é lembrar do antigo provérbio sempre visto como critério para a escolha de quem deve dirigir uma diocese. Seja santo para rezar, sábio para ensinar e prudente para governar. Rezemos por todos os nossos bispos nessa semana, rezemos todos os dias pelo bispo de sua diocese.